Nessa onda de delações, de incriminações pela imprensa, de arbitrariedades cometidas pela Lava Jato, uma das vítimas foi o jornalista Breno Altman, que é proprietário do site Opera Mundi, aí acabou sendo implicado, passou por maus bocados até que se constatou que não devia nada e acabou sendo absolvido. Breno, como é que foi o impacto aí de ser conduzido coercitivamente? Olha, isso tem exatamente um ano. Foi, ironicamente, no dia 1º de abril do ano passado, o Dia Internacional da Mentira. Houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, nem estava na residência, estava em Brasília, acompanhado de uma condução coercitiva, deveria ser levado. Tinha familiares lá? Sim, minha mulher estava ali, meu filho, foram acordados às 6 da manhã, a polícia entrou, revistou, levou meu computador numa estação de trabalho que eu tinha em casa, cadernetas com anotações de matéria, discos rígidos. Até hoje não devolveram o material. Não devolveram? Não, ainda continuou com eles. E eu fui ouvido em Brasília. As consequências foram duríssimas, porque vamos nos lembrar que o processo no qual eu fui arrolado como réu dizia respeito a uma fantasia, uma conexão entre o chamado Petrolão e o assassinato do Celso Daniel, né? O que ali era objeto inicial do Ministério Público, de acordo com a sua petição inicial ao juiz Moro, que autoriza a minha condução coercitiva e de outros investigados, dizia respeito a uma suposta extorsão que o PT estaria pagando a um empresário da região do ABC, em troca do silêncio desse empresário em relação a fatos que incriminariam a direção do PT no assassinato do Celso Daniel. Um caso que já foi exaustivamente investigado. Investigado pela Polícia Civil do governo do PSDB. Pois é. Não é? Já estava em curso o processo, já foram condenados os envolvidos, já foi reinvestigado esse caso diversas vezes, mas esse era o móvel da chamada Operação Carbono 14. E evidentemente que a partir dessa condução coercitiva, com todo o espetáculo midiático que teve, o Jornal Nacional, os principais telejornais de outras estações de TV, os principais programas de rádio, os jornais, durante dias, por conta do caráter midiático da denúncia, expuseram a todos os réus de uma forma brutal, inclusive a mim mesmo. E isso teve consequências seríssimas, né? Imediatamente, por exemplo, o site que eu dirijo, o Opera Mundi, perdeu toda a sua publicidade. Em 48 horas tinha perdido todos os contratos públicos e privados que tinham, porque é normal que as empresas tenham como critério de governança... A família como é que ficou? Bastante tenso. Até hoje, meus familiares despertam às 10 para 6 da manhã para ver se às 6 da manhã não tem ninguém na porta. Né? É um trauma isso real. Imagino. Para pessoas que, evidentemente, como é o caso dos meus familiares, não tem nenhuma relação com essa história. Não há cautela investigatória, não há proteção dos direitos constitucionais dos investigados, não há rigor em relação ao devido processo legal, ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o dever de apresentar provas é o da acusação e não da defesa. Isso pressupõe um conjunto de cautelas, e esse conjunto de cautelas é absolutamente atropelado pela Lava Jato, a partir do nexo com a mídia. Ou seja, o segredo da Lava Jato é transformar cada investigação num show e provocar uma comoção social a partir dos meios de comunicação. Os nomes das operações são cuidadosamente escolhidos, a maneira como é informado, os vazamentos, é um planejamento midiático, confessadamente estabelecido a partir desse artigo do próprio juiz Sérgio Moro. Isso o que acaba acarretando? Mesmo quando um investigado se torna réu, e réu acaba sendo declarado inocente, como foi o meu caso e o caso de outros, mesmo quando, repito, esse réu declarado inocente, ele já pagou uma pena antecipada. Claro. Porque a exposição pública provoca um dano de imagem e, portanto, uma consequência danosa moral e materialmente, que é irreparável. Ou seja, os recursos que o Opera Mundi deixou de arrecadar, os efeitos disso sobre minha vida profissional e sobre os profissionais que perderam o emprego no Opera Mundi, porque nós somos obrigados a cortar custos. Esses efeitos são irreparáveis. E o impacto na família. Além do impacto moral sobre a família, claro. Não é? Eu, durante dias,
passei pelo constrangimento de ir à padaria que eu sempre frequento, ao restaurante que eu sempre vou e ter que me defrontar com tensões provocadas pela ultra exposição nos telejornais. E o incentivo era totalmente desnecessário. Não só desnecessária, como o interrogatório era uma aberração. O interrogatório era tão aberrante que o delegado da Polícia Federal de Brasília, que nada tinha a ver com o interrogatório, porque ele recebeu as perguntas de Curitiba, chegava a se sentir constrangido, porque começou assim: o senhor é filiado ao PT há quanto tempo? O senhor já contribuiu em campanhas eleitorais? O senhor teve editora no passado? Que tipo de livros o senhor publicava? O senhor também publicou revista. Qual era o conteúdo da revista? Ou seja, um interrogatório político. Era uma violação constitucional. Claro, por seguidas vezes eu disse: doutor delegado, essas perguntas violam a Constituição brasileira. Eu posso editar o que eu quiser, até obra pornográfica se eu quisesse. A Constituição me permite. As revistas que eu publiquei, eu dirigi, podiam reportar o que bem desejassem, porque também a Constituição permite. O senhor não pode me perguntar sobre isso. Isso nada tem a ver com o processo. Então eram perguntas deste naipe. As perguntas chegavam a ser também sobre quais eram minhas relações pessoais com importantes dirigentes do PT, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. Eram efetivamente aberrações e poucas perguntas concretas sobre o processo. Durou menos de uma hora meu depoimento em Brasília. Eu jamais tinha sido convidado ou intimado a depor a respeito desse processo. Aliás, eu soube que havia um inquérito a esse respeito, no qual alguns dos investigados citavam o meu nome, e eu pedi ao meu advogado que dissesse ao Ministério Público em Curitiba que eu estava à disposição para responder a pergunta que fosse necessária. E jamais... Você se colocou à disposição? Absolutamente. Eu tenho um endereço fixo, eu moro na mesma casa, com idas e vindas, mas é a casa onde minha família mora há mais de 40 anos. Residência mais fixa do que isso, impossível. Eu sou uma pessoa com atividade profissional pública, ou seja, sou facilmente localizável. Não havia qualquer necessidade desse tipo de condição coercitiva, ainda mais se tratando, Nassif, de um caso ocorrido há 12, 13 anos atrás. Que pessoa que tivesse cometido um delito manteria provas por 12 ou 13 anos, com 2 anos de percurso já da Lava Jato? Não tem nenhum cabimento. Só havia uma razão para a condição coercitiva, ou para a prisão preventiva do senhor Ronald Maria Pinto, que era o empresário do ABC, que também foi réu no processo, ou para a prisão temporária do Silvio Pereira, que foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores até 2005. O único motivo era o espetáculo. O único motivo. Não há nenhuma justificativa. Tanto é assim que numa rara decisão revisional, o TR, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, revogou a prisão preventiva do empresário Ronald Maria Pinto. Coisa que nunca tinha ocorrido até então. Todas as prisões preventivas decretadas pelo juiz Sérgio Moro foram mantidas. Mas nesse caso foi revogada. Porque não havia qualquer base material para isso.